A cultura pop tem um papel muito importante, já que além de entreter, se utiliza de seus personagens e histórias como alegorias para falar de questões sociais e momentos históricos muito importantes da humanidade. Por isso hoje a gente vai tentar entender o que X-Men tem exatamente a ver com tudo que tem rolado ultimamente. Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama X-Men e outros heróis, já desce aqui, se inscreve e ativa as notificações. Eu tenho certeza que o conteúdo vai valer muito a pena pra você. Inclusive, se você quiser deixar um like aí da confiança, eu agradeço, porque eu garanto que o conteúdo tá muito bacana. Não precisa se esforçar muito para perceber que X-Men se trata de uma grande alegoria, principalmente para a questão racial e a maneira como ela segrega na sociedade, mas também outros pontos muito importantes que eu vou tentar esmiuçar aqui com vocês. A HQ mais importante da história dos X-Men foi lançada lá em 1982 nos Estados Unidos e só chegou aqui no Brasil em 1988, mas foi relançada pela Panini em 2003. O título original dela era O Conflito de uma Raça, mas com esse relançamento da Panini foi alterado para Deus Ama, o Homem Mata, um título muito mais impactante, mas infelizmente que tem muito mais a ver com a história, já que lá os mutantes enfrentam o fundamentalista religioso William Stryker, que lidera uma cruzada, a Cruzada Stryker, que se propõe a perseguir os mutantes e meio que associarem eles com criaturas demoníacas para inflamar a população contra eles. E esse fundamentalista é um líder religioso televisivo que tem um grande poder ali nesse meio de comunicação. Qualquer semelhança com qualquer líder religioso que você conheça aí hoje em dia, que está sempre na TV inflamando ódio contra minorias, pode não ser mera coincidência. Meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor é clara. Amém? Inclusive, uma cena muito emblemática da HQ é uma imagem onde o Stryker aponta pro Noturno, que é um mutante bem característico, azul, com pelos, e diz: como vocês acham que isso não tem nada a ver com o demônio? Mais ou menos isso, mas de uma maneira muito forte, muito impactante. Mas além desse paralelo bem claro, o historiador e sociólogo Eduardo Molina, dono do canal Geek História aqui no YouTube, também diz que X-Men está diretamente relacionado com eventos históricos muito importantes raciais na história dos Estados Unidos, como lá em 1954, quando a Suprema Corte alertou que existiam inconstitucionalidades naquela separação que estava ocorrendo entre brancos e negros, mas a população ignorou completamente e continuou fazendo essa segregação. Tinham lugares específicos marcados para os negros beberem água e para os brancos, para os negros se sentarem e para os brancos, o que chega a ser uma coisa surreal. E em 1955 também, já que a Rosa Parks, que é uma das ativistas mais famosas dos direitos dos negros, se negou a ceder o seu lugar para um homem branco dentro de um ônibus, já que lá os assentos da frente eram destinados às pessoas brancas e o dos fundos às pessoas negras. A Rosa sentou em um assento que já não era destinado para os negros e se recusou a levantar, o que gerou um movimento muito grande e ficou marcado ali na história da comunidade negra. Tudo isso, na verdade, era uma reação em cadeia, porque lá no início dos anos 60 a gente meio que teve um embate ideológico, já que os dois grandes nomes da luta pelos direitos dos negros, Martin Luther King Jr., um pastor protestante, e o ativista Malcolm X, se posicionavam de maneiras muito distintas, apesar de meio que defenderem a mesma coisa, que era a liberdade e os direitos civis dos negros. Mas enquanto Martin Luther King era um pacifista que defendia o diálogo, de certa forma a diplomacia, Malcolm X dizia que os negros deveriam utilizar a violência caso fosse necessário para se proteger. E o que isso tem a ver com X-Men? Bom, o Magneto e o Professor Xavier representam eles lá na história. Você pode perceber que enquanto o Magneto é um pouco mais radical, o Professor Xavier é completamente pacifista. Outra coisa a se observar é que lá no filme de 2006 dos X-Men aparece uma cura para os mutantes e eles podem optar se eles querem perder os poderes e se tornar cidadãos normais ou se eles querem continuar sendo mutantes.
o que foi relacionado com a polêmica da cura gay que rolou um tempo atrás. Então essa relação é muito clara, porque lá no filme tem meio que uma discussão, porque você deixaria de ser uma coisa com a qual você nasceu só porque as pessoas querem que você mude. Então é um questionamento muito profundo. Outro questionamento também diretamente relacionado com isso é lá em X-Men 2, quando o Bob, o Homem de Gelo, tá conversando com seus pais e contando pra eles que é um mutante, e os pais dele perguntam se ele já tinha tentado não ser um mutante. O que é uma pergunta que os homossexuais escutam direto, porque as pessoas acham que é uma escolha e que se você quisesse, você poderia deixar de ser a qualquer momento, e por que você não faz isso para agradá-las, se é isso que elas esperam. E lá na série animada de X-Men, que passou durante muito tempo no SBT, eu assisti muito, provavelmente, se você tem aí 20 e poucos, 30 anos, você também assistiu, que mostra a adolescência dos mutantes ali na escola. Também acontece um processo parecido com esse, já que o pessoal da escola descobrem que eles têm poderes e começam a discriminá-los, e toda a sociedade se volta contra eles, eles precisam começar a se esconder, e acontece uma grande confusão, um ataque ao instituto do professor Xavier, e a Jean Grey precisa ir até a televisão como porta-voz dos mutantes. Então eu sempre tenho esse episódio, que é um dos que ficou mais marcados na minha cabeça da época que eu assistia, mesmo quando eu não tinha tantas informações sobre isso, mas é uma forma bem interessante de reparar como que a alegoria te marca, às vezes independente de você não conseguir sacar de primeira o que ela tá querendo te dizer, mas ela planta a sementinha ali em você. E se você tiver interesse, a gente tem um vídeo bem mais leve falando sobre personagens trevosas que marcaram a minha vida. É um vídeo antiguinho, mas tá bem legal. Lá eu cito a vampira dos X-Men, clica aí no card ou aqui na descrição, o link vai estar disponível também para se você quiser assistir. E mais recentemente a gente fez um vídeo falando sobre desenhos que marcaram a nossa infância. Eu falei alguns dos meus, o Rafa falou alguns dos dele. E X-Men tá lá também, vale muito a pena assistir, link no card e na descrição. E se você tá com dúvida, eu vou citar aqui rapidamente a história de alguns personagens para você entender um pouco mais sobre toda a representatividade que tem no universo de X-Men, começando pelo próprio Magneto, que para quem não sabe, ele era judeu e esteve no campo de concentração de Auschwitz com a sua família, que é o campo de concentração mais famoso da época do Holocausto. E ele se viu nessa situação e viu a sua família passar por essa tortura, e aquilo impactou a vida dele de uma forma, além de ter sido lá que se manifestaram os poderes dele, ele também desenvolveu essa ideologia mais radical de que os mutantes são superiores por possuírem poderes, e eles deveriam realmente se utilizar de violência para se impor na sociedade, para que eles não passem pela mesma coisa que o povo judeu passou. Outra personagem muito icônica de X-Men é a Tempestade. Ela é uma das mais emblemáticas porque ela é considerada uma das primeiras super-heroínas negras, e ela tem uma história bem peculiar, já que ela é de origem queniana, e lá ela cometia roubos de carro e fazia parte de gangues meio que para sobreviver. Mas ao ser recrutada pelo professor Xavier, ela se mostrou uma das mutantes mais poderosas e acabou se tornando uma grande mentora dos mutantes mais jovens. Então, icônica e lendária Tempestade. A Miragem, que é a Dani Moonstar, é descendente do povo indígena Cheyenne. Ela teve um problema porque quando os poderes dela começaram a se manifestar por lá, ela criava ilusões sem querer, que gerava um grande tormento na tribo, e ela acabou sendo isolada pelos outros membros e teve que sair de lá. Mas desenvolvendo seus poderes, ela se mostrou extremamente habilidosa e talentosa também, e é uma das grandes representantes, talvez uma das poucas, com descendência indígena entre os super-heróis. E o exemplo mais impactante talvez seja o Jean-Paul Bobier, eu acho que é assim que se pronuncia esse francês, que é considerado um dos primeiros super-heróis assumidamente gays, já que ele saiu do armário, né, de certa forma. Vamos usar uma expressão aqui um pouco mais
leve em 1992 e mais tarde protagonizou o primeiro casamento gay da história dos quadrinhos, casando-se inclusive com um homem negro, então estrela polar extremamente lendário também. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas continua porque a gente já tá acabando, mas tem outra coisinha aí. Já deixa seu like, deixa um comentário aí que eu vou amar ver o seu feedback. E eu espero trazer outros conteúdos falando sobre questões sociais, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de paralelo. Então espero que vocês se interessem também. Com tudo que estamos vivendo nos últimos dias, os protestos, de certa forma a volta de ideais supremacistas e coisas que a humanidade já deveria ter superado há muito tempo, preconceitos extremamente desnecessários e retrógrados, a gente consegue ver através da história dos X-Men que segregar pessoas diferentes não adianta nada, que a gente tem que se unir ao redor das nossas diferenças, que a gente pode aprender e ensinar muito uns aos outros. Infelizmente o meio nerd ainda continua devendo muito nesse aspecto, por mais que a cultura pop seja tão rica em alegorias e toda a oportunidade que os criadores, os produtores, os escritores, os desenhistas tenham de abordar esses assuntos. Algumas pessoas são fãs, mas na hora de transportar os ensinamentos para a vida real tem mente fechada e são as pessoas que mais externam preconceitos, e isso é muito triste. Então você aí que é nerd consegue perceber toda a oportunidade de debate que as suas obras favoritas geram. Não deixe de levar isso para sua vida real aí, compartilhar esses ensinamentos com seus colegas, porque eu espero que a gente passe por tudo isso. E eu vou encerrar com uma frase do próprio Stan Lee, que representa tudo isso. Se você acha que a cultura pop, tudo nela é independente dos movimentos que ocorrem na vida real, se você acha que não tem nada a ver, várias vezes esses personagens e essas histórias são criadas sim com esse intuito. É o caso dos X-Men, porque segundo o próprio Stan Lee, eu queria que eles fossem diversos. O principal objetivo dos X-Men foi tentar ser uma história anti-preconceito. Então, saudamos você aonde estiver, Stan Lee. Muito obrigada por tudo que você fez por nós. E nós vamos passar por esse momento difícil. Toda a nossa solidariedade às pessoas que têm sido vítimas de violência injustamente e aos movimentos que têm tentado combater isso de forma pacífica. Bom, o tema foi pesado, mas necessário. Espero vocês aqui na próxima. Espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido ensinar alguma coisa pra vocês. E até a próxima. Riker, que é... Já que lá os X-Men tem exatamente a ver com o que... Tem exatamente a ver com... Outra coisa muito interessante